Deus vai dizer, aliás, vai dar nome o Lázaro, mas ao rico não tem nome. Agora eu estou entendendo uma coisa que é muito profunda. Para o rico não tem nome, mas o Lázaro, ele tem nome. Para os filhos tem nome. Para os que não são filhos não tem nome diante da presença de Deus. Mas não é sobre isso nesta manhã que eu quero tratar. Dois homens, dois níveis, duas vidas, dois modos vivendo na terra. A Bíblia, a palavra de Deus diz que este rico vivia ou vestia-se de púrpura, e em sua casa todos os dias havia festa. Diga, todos os dias. Significa que este rico não tinha tempo de orar. A única coisa que ele tinha tempo a fazer era a festa. A única coisa que lhe importava mais era linho finíssimo, púrpura, era vestimentas. A única coisa que lhe importava era importar viaturas. A única coisa que lhe importava era construir mansões. A única coisa que lhe importava era beber. A única coisa que lhe importava era discoteca. Ao ponto que ele transformou a casa dele em uma discoteca. Mas do outro lado de fora, nós encontramos um homem humilde, pobre, com vestes rasgadas. Até a certa medida, tinha algumas feridas no seu corpo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, vai dizer que quando ele comia, a comida que caía da mesa do rico, não é porque ele ficava embaixo da mesa do rico. Porque você pode pensar que este homem estava embaixo da mesa do rico. A verdade é que a condição deste homem não lhe permite entrar nem sequer no quintal da casa do rico. Significa que depois dele comer, aqueles restos que alguns levam para dar cães, são esses restos que os servos do rico levavam para poder dar ao Lázaro. A Bíblia não fala, no princípio desta parábola, sobre o posicionamento espiritual de Lázaro. Não explica. Apenas diz que ele era um pobre. Apenas diz que ele era dependente ao homem rico. Não diz que se a igreja, se orava, se jejuava. Não, a Bíblia não fala sobre isso, pelo menos no princípio desta parábola. Mas lá no fim, depois, é que vai revelar que ele era temente a Deus enquanto ele estava na terra. Enquanto o homem rico passava a sua vida em festas e alegria, acontece que este homem, ele passava o tempo na presença de Deus. Ele passava o tempo temendo a Deus, obedecendo a Deus, andando segundo os princípios e alinhados a Deus. Viveram no mesmo mundo. Viveram no mesmo mundo. Na mesma sociedade, na mesma época, na mesma era. Eles tinham em comum a vida. O rico tinha vida, ele tinha vida. O rico era pessoa, mas também ele era pessoa. Aleluia! A única coisa que eles não tinham em comum é que outro tinha posses e outro não tinha. A única coisa que eles não tinham em comum é que outro buscava Deus e outro não buscava Deus. Diga a verdade sobre o inferno. Aleluia! A Bíblia, a palavra de Deus, diz que então chegou um momento que muitos de nós não queremos falar sobre ele, que é o dia da nossa morte. A Bíblia diz que os dois morreram. Perceba que só na sepultura, ou seja, no enterro, acontecem coisas completamente diferentes. Uma frota de carros que saíam se calhar da cidade de Chimoio até Xixue acompanharam o corpo do rico. A Bíblia não fala se Lázaro foi sepultado ou se foi deixado apodrecer na rua. A Bíblia não fala
se tiveram que levar para a sepultura ou não, mas diz que o homem rico foi sepultado, ele foi acompanhado. Contudo, quando ele possui, ele tinha uma influência muito forte. Eu quero imaginar que até o governo parou para poder acompanhar o rico na sua sepultura. Lázaro também morreu. Só que acontece que na morte do rico, quando ele morre, anjos do inferno saíram diretamente ao encontro da alma dele. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que levaram até a Sheol, até ao inferno. E do mesmo jeito, anjos da parte de Deus desceram, levaram a alma do homem humilhado, do homem abandonado, mas que conhecia o seu propósito, para o seio de Abraão. Agora na terra eles se conheciam, na morte também eles se viram. Eles se conheciam, mas depois da morte também se reconheceram. Eles se reconheceram. Isso não é uma ficção. Eles se reconheceram. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que quando o rico estava a queimar no fogo ardente, ele teve a vontade de querer beber água. Diga pranto, ranger de dente. O rico está naquele lugar que nós lemos, ou que nós lemos. O rico está no inferno. O rico está no lago de fogo. O rico está a arder. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, vai dizer que ali o bicho não morre. O rico está lá. Mas nós conhecemos toda a história. Deixa eu refrescar a sua mente nesta manhã. O rico está lá. Ele está a sofrer. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que ele ergueu os olhos ao seio de Abraão. Agora, o que mais vai doer no inferno é você estar no inferno e ver o evangelista Andros no seio de Abraão. Isso é que mais vai doer. O que mais vai doer no inferno, irmão secretário, é você estar na igreja, sentado milhões e milhões de anos, e depois da sua morte, ir descobrir que gastaste o seu tempo em vão, e que apenas algum grupo de pessoas é que estão no paraíso, e você estar ardendo no inferno. Isso vai doer. E doeu para o homem rico. Ele ergue os seus olhos e vê. Ele pode ver, mas não pode ir. Quem de vocês já esteve com fome e ver comida e não poder comer? Ver comida e não poder comer. Você está com uma fome intensa. Está passando por uma prateleira de um certo restaurante. Estás lá vendo chamuças, mas não tens acesso a elas. Isso dói. E é a mesma coisa que acontece com o homem rico. Ele está no inferno a queimar, mas está a ver aquele a quem ele humilhava, está andando nas ruas de ouro. Ele está a ver aquele que ele humilhava, vestidos de linho finíssimo. De linho dele era fino, mas agora o linho de Lázaro é finíssimo. Você não está entendendo. O que está doendo o rico agora é porque aquela vida que era dele está vendo que está numa outra pessoa. É aqui onde Jesus está a dizer: acumulem tesouros no céu e não na terra, porque aqui na terra há traças que roem, aqui na terra há murmuché que roem e a ferrugem que estraga as vossas riquezas. Lázaro está onde? No seio de Abraão. Agora a parte mais forte é que hoje você está na igreja e tem acesso a um copo de água.
até gelado. Colocaram pedra de gelo hoje, né? Até gelado. Tem acesso à água gelada. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que o rico, ele desejou por água e clamou: Pai Abraão, envia Lázaro com uma gota de água, porque eu estou ardendo, eu estou queimando neste inferno, nessa chama, nesse rio sem fim. O que vai te surpreender é a resposta do pai Abraão. O pai Abraão vai dizer que, amigo, uma coisa que você não entendeu, você se esqueceu que você teve tudo na face da terra, você viveu uma vida de luxúria na face da terra, enquanto que este viveu uma vida de humilhação, de humildade na terra. E além do mais, há uma separação entre vocês e nós aqui. Hoje não há separação, mas amanhã haverá separação. Precisamos entender a verdade do inferno para que nós possamos saber fazer nossas escolhas. Não para trazer medo, não, mas termos noção até que ponto o nosso pecado vai nos levar, até que destino os nossos atos vão nos levar. Aleluia! Até que ponto o nosso posicionamento na igreja vai nos levar. Queridos irmãos, está chegando o tempo que o Espírito Santo vai fazer uma varredura na igreja. Está chegando este tempo de você ou permanecer joio ou se converter em trigo. Naquele dia não haverá negociação. Queridos irmãos, é que o inferno não é uma coisa tão boa de falar dela, mas é importante que nós abordemos sobre este lugar. Deus não quer, inclusive eu não quero também, que cada um de nós que está sentado neste lugar, após a sua morte, vá para o inferno. Eu não vim pregar para alguém dizer que vá para o inferno. Eu vim pregar para alguém dizer: vá para o céu e não vá para o inferno. Vá para o paraíso e não vá para o Sheol. Viva para o céu e não viva para o inferno. Viva para a glória e não viva para o inferno. É apenas isso que eu quero transmitir a alguém nesta manhã. Que a sua vida tem que estar direcionada, levar o caminho certo para os céus. Não vá para o inferno. Eu estou te pedindo esse favor. Não vá para lá. No versículo número 12 do capítulo número 8, estávamos a conversar sobre isso enquanto nós víamos no chat. Ele fala de filhos, não é? Alguém já está lá? Mateus, capítulo 8, versículos de número 12. Pode ler. Assim que já falava o livro de Mateus, capítulo 8, versículo 2. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Podemos fazer alguma pergunta a este texto? Ou a este versículo? Você leu muito bem? Tem uma versão diferente dele? Sim, o que diz? E aquelas pessoas a quem estes lugares pertenciam anteriormente serão lançados fora para a escuridão, onde irão chorar e ranger.
aquelas pessoas que pertenciam a este lugar voltarão para este lugar, mas aquele na linha de filhos, ele diz que os filhos do reino serão lançados no fogo ardente, onde haverá pranto e ranger de dentes. Como assim? Isso pode trazer alguma confusão. Como é que filhos do reino? O problema é que você não entendeu. Existe um reino que não é reino de Deus. Aqueles que pertencem a este reino, aqueles que pertencem a este governo, aqueles que são filhos do reino satânico serão lançados no fogo ardendo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É por esta razão que eu canto todos os dias. Não é sobre estar aqui, estar de braços cruzados. É sobre o que você faz quando ninguém te vê. Não é sobre estar aqui cantando. É sobre a sua intimidade com Deus. Não é sobre o que você vai nos apresentar aqui. Não. É sobre a quem você realmente obedece quando você não está na igreja. É sobre a quem você realmente serve quando você não está na presença do apóstolo. É o que você realmente, a quem você obedece. Irmãos, nós podemos se esconder num reino, mas se não obedecemos esse reino, o nosso reino nos achará no momento certo. Aleluia! Nós podemos fingir fazer parte de um reino, mas quando a nossa vida denuncia a nossa obediência ao reino que nós obedecemos, no dia nós seremos removidos. Você se lembra da parábola do joio e trigo? Sim. É isso mesmo que vai acontecer e que já está acontecendo. Eu disse, está chegando o tempo em que Deus vai fazer uma ceifa sobre a face da terra. A Bíblia, a palavra de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, disse que estes dois estão no mesmo lugar. Esses dois estão na mesma igreja. Esses dois adoram. Esses dois cantam. Esses dois profetizam. Esses dois curam. Esses dois fazem milagres e maravilhas. Mas de onde é a proveniência desses dois? Você precisa refletir sobre a que Deus verdadeiramente você está servindo. Porque você pode ser filho sim, mas filho de Deus não. Você pode ser filho do reino, mas filho do reino de Deus pode não ser por causa do seu modo vivendo. Qual é o propósito do seu louvor? Qual é o propósito do seu evangelismo? Qual é o seu propósito na aliança? Se repete de novo isso, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Qual é o seu propósito? Agora, uma coisa é séria. Aqueles que fizeram aquela revolução, aquela revolta, nos anos 18, querem que a gente não saiba sobre a existência do inferno. E aí esta linha de pensamentos de que o inferno não existe e no final da história da humanidade todos nós seremos absorvidos, todos nós seremos salvos. Há quem acredita que não importa se eu creio, se eu entro pela porta estreita, não importa se eu vivo alinhado a Ele, eu entrarei no reino de Deus. Mas eu vim dizer para alguém nesta manhã que não. Há um caminho a seguir, há uma porta a entrar por ela.